Bom, gente, vou ir começando então a nossa aula de hoje, recuperando aquela semana que a gente ficou perdida lá. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, dando sequência. Né? A gente começou a falar lá sobre um pouquinho das teorias de conspiração, coisa assim, né? Então, se eles saíram, daqui a pouco eles voltam. Mas começamos então a aula falando um pouquinho sobre dando sequência para aquilo que foi discutido, conversado na aula de quarta-feira, que era quando começava a questão da pseudociência e como a pseudociência afeta na nossa vida. Então, nesse sentido, gente, eu vou falar um pouquinho hoje sobre talvez a grande controvérsia pseudocientífica que a gente tem dentro da física, né? Que é o formato da Terra. Na verdade, não é só da física, da geologia, da geofísica, da geodésia e coisas desse tipo, mas fundamentalmente algo que a gente acaba tendo preocupações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é algo que está muito presente, algo que está muito enraizado, principalmente na cultura de hoje, por conta de uma visão mais conspiratória a respeito das coisas, né? Mas a gente pensar, e tem, parando para analisar, né, algumas pessoas que, pela definição que o Popper dá de ciência, né, e pela definição que o Kuhn dá de revolução científica, que consideram que debater a respeito da forma da Terra ou questionar as supostas evidências que existem é, de certa forma, fazer ciência. Então, eu vou hoje, na primeira conversa com vocês, assim, falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Relembrando que é muito comum para a pseudociência, como está na nossa terceira aula ali, utilizar uns argumentos que são muito semelhantes àqueles que os cientistas vão utilizar para dar uma visibilidade, afinal de contas, usar exatamente as ideias da definição de revolução científica que o Kuhn usa, ou a ideia da falsificabilidade da ciência, que, ou seja, que tu pode provar que alguma coisa, tu pode propor alguma coisa para provar que uma teoria está errada, que é do Popper, tá, que são dois filósofos da ciência, se usa isso para argumentar favorável a algumas situações de pseudocientíficas. Né? Então, uma característica muito similar disso é os dois opostos. Tá? O meu o argumento de autoridade, o argumento de autoridade basicamente era aquele firmado, vamos pensar assim, ó, onde que uma autoridade estabelecida se considerava a grande detentora do conhecimento. A gente pode pegar como exemplo, mais uma vez, a igreja católica medieval, por conta justamente de ter todo o acesso à informação necessário, acabava dando argumentos de autoridade para não ser questionada, ou, por outro lado, o questione tudo. Né? Vamos lá, citando o arquivo X lá, a verdade está lá fora, o truth is out there, tá? Que são as teorias da conspiração, onde que a autoridade se une, as autoridades, ou o poder dominante, ou as classes dominantes, eles se unem para garantir que outras pessoas não recebam esse conhecimento e, consequentemente, fiquem na ignorância. Né? Então, é bem essa situação, né, de manipulação que a teoria da conspiração faz. E, nesse sentido, os teóricos da conspiração, pseudocientistas, eles se consideram como iluminados, que eles receberam essa luz do conhecimento e, por isso, eles têm que passar para o outro. E aí a gente vai para. Eu já vou de cara para vocês, aí eu tirei um print da tela do frontispício, né, não era capa, do livro do Robotan. O Robotan é o cara que criou modernamente, lá no século XVIII, 1881, a teoria da Terra plana. Basicamente com essa questão de a, a forma verdadeira da Terra. Né? A Terra não é um globo, chamado de astronomia zetética. Zetética significa aquela que tu questiona as coisas, né, que tu busca provas para definir o que tu está falando. Eu tenho o livro em PDF, tá? Eu acho que eu não me lembro se foi que eu botei ali no Ava, mas ele está em inglês. Né? Não tive paciência para procurar alguém que traduziu ele para o português, mas acredito que a Sociedade da Terra Plana já deve ter traduzido, porque
É como se fosse o grande livro nesse sentido. Mas o modelo lógico, né, e aí vai ter essa questão aqui, a Terra é um disco, ela é chata, e a Terra, o Sol e a Lua orbitam, tá, de uma trajetória circular sobre a Terra. E o grande problema, pensando assim, né, é o fato de que a, eles usam um modelo onde o o Sol e a Lua estão muito próximos da Terra, são muito menores do que a gente pensa, e a luz tem uma velocidade bem menor, uma velocidade finita bem menor do que a que a gente adota na física, na ciência em geral. Eu vou deixar para vocês, por exemplo, assim, de tarefa, ali a partir da semana que vem, para discutir um pouquinho dos modelos, né, para argumentar do ponto de vista físico a respeito disso, mas hoje eu vou fazer uma conversa com vocês e quarta-feira também vou fazer essa conversa para finalizar. E a ideia basicamente está aqui. Ó, tá? São movimentos numa trajetória uma trajetória circular do Sol e da Lua, e pode ver ali que o dia é somente aquele alcançado pela figura do Sol ao longo do tempo. Tá? Mas isso tem uma história, né? Afinal de contas, essa percepção a respeito do modelo, da forma da Terra, ela está muito ligada à nossa percepção como ser humano. E uma das coisas que que a gente tem que se dar conta, e vocês como iniciando nos estudos de física ou dentro da área das exatas, a gente já tem que tomar isso como uma ideia fundamental, é que o nosso corpo é péssimo como padrão de medida. A gente é um péssimo padrão de medida para temperatura, a gente é um péssimo padrão de medida para comprimento, a gente é um péssimo padrão de medida para situações envolvendo fenômenos naturais. E por conta disso, a gente também, você já deve ter visto lá na Física 1 falando de referenciais, um dos grandes problemas é que a humanidade, justamente por ter essa figura centrada em si própria, né, antropocêntrica, acaba se colocando sempre como o ponto de vista seu como o ponto de vista correto. E aí, por conta disso, não se discutia formato e nada desse tipo a respeito da Terra até o século, aproximadamente século IV a.C., né, que vai ser ali no nascimento da filosofia natural, com a escola que começa com Pitágoras no século VI a.C., mas vai sendo discutido depois por Platão, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, e tem todas essas discussões. Tá? A Terra é plana, porque afinal de contas era a percepção que a gente tinha, e basicamente toda a cosmogonia, né, que é, digamos assim, os mitos da criação que acompanham cada uma das culturas, e se a gente for analisar com bastante calma, os mitos da criação, eles são mitos que são muito semelhantes em todas as culturas. Tá? A gente traz numa visão judaico-cristã seria o Gênesis, mas a gente vai pegar lá, isso é muito semelhante à cosmogonia, né, que é o início do universo de acordo com os sumérios, de acordo com os fenícios, então isso acaba sendo algo que é muito comum ser parecido, e por conta disso, lembra que a gente tem que pensar que até mais ou menos o século XIV, século XV depois de Cristo, a gente tinha algo muito centrado nas crenças e não no que a gente poderia medir ou em teorias que a gente poderia questionar. O único lapso dessa situação assim foi durante a Grécia Antiga, né? A partir da escola ali, pitagórica, tu tens um questionamento de buscas por causas naturais, e aí nasce, portanto, a filosofia natural, que vai virar uma física, né, o estudo da natureza, e tu vai ter discussões muito grandes. Né? Tu vai ter essa questão da Terra plana, que o modelo era muito simples, né? Era um modelo plano, retangular, a Terra era essa Terra conhecida, que não tinha preocupação com além-mar, os mares cercavam tudo e no limite da Terra, onde que a água chegava, né, que a água caía para o espaço, tu teria
seres mitológicos que devorariam, por exemplo, qualquer tipo de pessoa que se aventurasse nesse sentido. E aí tu tens, por exemplo, né, a proposição de uma Terra esférica baseada basicamente na observação de alguns fenômenos é feita por Pitágoras lá no final do século VI, tá, antes de Cristo, e ele também, por conta dessas observações, sugere que a Terra não é, que o Sol não gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol sem nenhuma comprovação, sem nenhuma possibilidade de comprovar isso apenas por uma questão de argumentos lógicos, uma vez que os gregos se davam muito com argumentos lógicos. O Aristóteles, que é, digamos assim, ele foi o filósofo grego que nos propiciou todos os escritos a respeito da filosofia natural. Ele discute isso, né, porque afinal de contas nós deveríamos ocupar um lugar especial no espaço, e essa teoria, por exemplo, essa parte da teoria fundamenta muito da discussão filosófica e científica, filosofia natural, ao longo do primeiro milênio cristão e até mais ou menos no ano 1400, 1500 lá, quando vai ter discussões. Não que isso seja algo que é fechado e algo que não é discutível, mas ficou sendo uma teoria vigente por 1500, 1600 anos. Tá? Pensando nessa questão lá do Pitágoras, né, o primeiro cara que foi fazer algum argumento em favor da Terra esférica, que usou a questão da Terra esférica, foi Eurastótenes, que ele era bibliotecário em Alexandria, e ele resolveu propor uma coisa que gregos pouco faziam, né, que é propor experimentos, e ele fez a partir do modelo esférico, ele, usando trigonometria e triângulos semelhantes, ele conseguiu inferir mais ou menos que o resultado do raio da Terra seria de 6.286 quilômetros. Isso no meio do terceiro século antes da Era Cristã. E parando para comparar com o que a gente tem de medida hoje, que é 6.470 quilômetros aproximadamente, o erro é muito pequeno. O erro é menos de 5% comparado com os equipamentos da época e toda a situação. Mas ele utilizou alguns princípios científicos para isso, mostrando que não tinha, justamente por causa das diferenças de sombras e, consequentemente, semelhança de triângulos, teria essa possibilidade de verificar que a Terra não era plana da forma como os antigos se pensavam. E a gente vai ter outras sequências depois disso, né? O Posidônio, final do primeiro século antes de Cristo, né? Ele determina o comprimento do equador da Terra, também pensando que seria a circunferência, né? Aproximadamente 37.800 quilômetros, isso aí já no primeiro século antes de Cristo. Depois, né, o Ptolomeu. Ptolomeu, digamos assim, é o herdeiro das ideias aristotélicas falando sobre astronomia. Tanto que os tratados de Ptolomeu a respeito do movimento da Terra e dos movimentos dos astros, explicando as órbitas, vai durar por 14 séculos até o Copérnico questionar um pouco disso. Né? Ele, por ser discípulo de Aristóteles, ele considera que a Terra é o centro do universo, considera a Terra esférica e faz todo um movimento, tá, aonde que a Terra está no centro do universo conhecido e todos os demais planetas e estrelas eles giram em esferas de cristal, pensando assim, né, seguem aquele modelo circular, esférico, aonde que eles giram dentro dessas órbitas, presos, sem nenhuma modificação, e vai ter pequenas diferenças, pequenas situações que vão ser modificadas ao longo do tempo do ponto de vista do modelo astronômico. Isso dura por 14 séculos até o Copérnico dizer que é mais fácil explicar as situações colocando o movimento de translação da Terra ao redor do Sol e não do Sol ao redor da Terra. Tá, isso aí já é século XV, XVI, século XV depois de Cristo, né, já começo do renascimento científico, e tu vai ter algumas questões, por exemplo, o Picard, ele melhora o cálculo do raio da Terra a partir também de triangulação, né, com instrumentos melhores de medida, uma vez que tu já tem
aí o astrolábio melhor definido e algumas para usar posicionamentos, medições angulares, né? E Newton explica do ponto de vista da teoria da gravitação que ele tinha proposto, né, por que a Terra deveria ser semelhante a uma esfera, mas não esfera por conta da distribuição de massa sobre os corpos, que faria com que o corpo ele fosse levemente achatado nos polos, porque a gravitação, a força da gravidade deveria diminuir um pouco, deveria ser maior nos polos do que no Equador. O Richter, isso já é século XVI e XVII, né, ele consegue confirmar isso mostrando o aumento do período do pêndulo, que vendo Física 2 lá, o aumento do período do pêndulo significa uma diminuição com o mesmo comprimento de pêndulo, do que na verdade tem uma diminuição na aceleração da gravidade, da força da gravidade. Então ele consegue ver isso, e o Cassini, pensando assim, né, o Newton ele propõe uma Terra que ela é achatada nos polos, né, ela é alongada em torno do Equador, em comparação com os polos, e o Cassini, tá, também da mesma época, seguindo os cálculos do Picard, ele conclui que a Terra ela é alongada no sentido, não é um esferoide mais, né, ela é como se fosse assim, ela tem um formato mais achatado, em vez de ser achatada nos polos, ela seria alargada nos polos, mais chata no Equador, por conta de seguir esses cálculos do Picard. Tá? Século XVIII, 1735, a Academia de Ciências de Paris organiza duas expedições científicas, no Peru, no Equador, na Lapônia, Círculo Polar Ártico, e confirmam a hipótese do Newton, que é a da direita. A Terra da esquerda seria, claro, a gente está aumentando muito esses cálculos, né? A Terra da esquerda seria o modelo do Cassini, a Terra da direita o modelo do Newton. Tá? E aí tu vai ter, por exemplo, qual é das provas, né, sobre a esfericidade? O principal deles vai ser esse aqui. Tá? O fato de que a sombra feita sobre a Lua durante o eclipse, ela é uma sombra que tem borda circular. Então se espera, por exemplo, que um corpo celeste, um pouquinho aqui que esse está vibrando. Um corpo celeste que vai fazer uma sombra circular, ele deve ter um formato circular, não importa qual a posição, e consequentemente se espera que ele tenha, portanto, uma projeção circular em todas as direções, o que caracteriza uma esfera. Tá? Outra situação, e aí a gente vai pensar, por exemplo, de como o modelo da Terra plana ele começa a sair da discussão científica já no final da Idade Média, né? No início do segundo milênio, né, que a gente viveu. Uma das coisas que a gente sempre escutou, por exemplo, é que as grandes navegações, o grande problema que tinha, por exemplo, Cristóvão Colombo, tá? Se vocês forem ler alguma coisa a respeito da expedição de Colombo, eu já li, tá? Fala a respeito de que era muito difícil conseguir marinheiros, porque os marinheiros eles acreditavam que navegando para oeste, do jeito que Colombo tinha falado, a partir das Ilhas Canárias, tu iria cair na borda da Terra, e na borda da Terra tu ia ser tragado pelo inferno. São, digamos assim, é uma forma um jeito de falar, mas na real o que a gente tem é diferente disso. Como não se tinha, como os vários modelos que se tinham pensado para a época de uma Terra esférica, eles davam uma circunferência da Terra muito menor do que a verdade, tá? Os mapas que o Colombo tinha, por exemplo, diziam que a distância que ia ter entre as Ilhas Canárias e o Japão, né, e o Extremo Oriente, era aproximadamente metade do caminho do que realmente é. Tá, o pessoal vai dizer assim, sim, tem um continente no meio, é esperado que os cálculos estavam equivocados. Mas na verdade tem essa situação aqui, e isso foi final do século XIV, a gente vai ter outras explicações, outras
outras teorias lá, né? Eu já falei para vocês lá dos polinésios que visitaram o Chile provavelmente no século X ou XI depois de Cristo, mostrando que tem uma possibilidade de navegar assim, mas o Magalhães ele faz uma viagem de circunnavegação, ele sai sempre viajando para oeste e consegue alcançar de novo o seu ponto de partida, a volta do mundo em aí, 80 dias, ali, né, em 3 anos, em praticamente 3 anos, entre dia 20 de setembro de 1519 e dia 6 de setembro de 1522. Então são esses os... era uma argumentação muito boa contra um modelo de terra plana. Inclusive um modelo de terra esférica que complicava muito isso, uma vez que pela lógica, tu teria uma maior aceleração centrípeta perto da borda e, consequentemente, a pessoa seria puxada para a borda ou teria muita dificuldade de fazer qualquer viagem quando estivesse muito próximo da borda da Terra. Tá? E aí vai ter aquelas coisas, por exemplo, no século XX a gente tem as missões para a Lua, tá? Que, digamos assim, eram missões inúteis, mas era uma forma de demonstrar o poderio e a tecnologia que se tinha. Então, os americanos, por exemplo, ganharam a corrida que tinham perdido para os russos de botar o homem no espaço. Então, em 66 tem a foto, por exemplo, feita a partir da Lua, que obviamente é negada pelos teóricos da conspiração, uma vez que isso é uma montagem fotográfica, tá? Que mostra a Terra esférica com a sombra da Lua. Mas, na verdade, o que seria o modelo da Terra? Isso aqui o pessoal dos laboratórios de geofísica e geodésia gostam de fazer isso, pensando num modelo. Né? Não é esse tipo de coisa, não é uma laranja podre, tá, gente? Mas é algo que vai ter pequenas deformações. A gente sabe, por exemplo, que é muito próximo da esfera, e é um esferoide oblato, como se fala ali, como se tivesse formato próximo de uma pera. Isso é um cálculo feito ali agora nos últimos 4 ou 5 anos atrás, né, pensando nessas questões a respeito de medições a respeito de variações de gravidade, que é uma área chamada gravimetria da geofísica, tá? E a partir de medições de profundidade, é óbvio que se tu pegar essa região que tem ali a Fossa das Marianas, ou seja, dá uma certa mudança pelo fato de ser o ponto mais profundo do planeta, 11 ou 12 mil quilômetros de profundidade, então vai ter mudanças de gravidade fortes nessa região, mas tu vai ter algo bem próximo disso. Eu sempre ouvia falar que a Terra não é uma esfera, não é um esferoide, né? É uma figura chamada de geoide. Aí se tu for procurar no dicionário o que é geoide, geoide é o sólido que tem a forma da Terra. Isso quer dizer que quando diz que a Terra é um geoide, tu diz que a Terra é um sólido que tem a forma da Terra. Óbvio, não tem nenhuma lógica com isso de mudar, mas assim seria um modelo computadorizado, baseado somente nas medidas, sem a questão das observações, mas que a gente pode pensar que olhando mais de longe, assim como a gente vai poder analisar os outros planetas mais distantes, né? A Terra é um esferoide, né? A Terra não é chata, não é plana, não é nada disso. Chata quem fala disso. Mas quais são os argumentos da teoria da conspiração terráquea? Da conspiração para isso. E a gente vai falar, basicamente, assim, algumas das coisas que são utilizadas. A gente pode pensar o seguinte, que do ponto de vista da ciência, ou seja, do ponto de vista da gravidade, da teoria da gravidade, tu não tem como discutir nada a respeito da Terra ser da Terra ser esférica. Mas vocês vão procurar, possivelmente, se vocês forem procurar no Netflix lá o documentário, que é um documentário humorístico no meu sentido, né? Porque eles tentam provar alguma coisa e descobrem no final que eles provaram justamente que eles não queriam, né? Provaram que eles estavam errados. Os argumentos científicos dizem que a ideia da Terra ser plana é porque a gravidade não existe. A gravidade é uma invenção do Newton lá e a gente vai trabalhar. Todas as coisas estão relacionadas a partir de dois princípios físicos chamados de magnetismo e densidade. Basicamente é isso que se discute.
E uma das coisas que a gente vai fazer, né, é argumentar pró e contra isso. Tá? Pró não tem muito o que fazer, mas é bom sempre pensar qual é o argumento que faz com que as pessoas levem a isso, né, do ponto de vista físico, e aí começa realmente a nossa preocupação com a física. Mas pensar, por exemplo, que os erros eles são basicamente de teorias realmente de conspiração. Por quê? Basicamente é dizer que tudo que foi mostrado, por exemplo, assim, satélites. Os satélites eles são invenções, tá? Nem, de acordo com a teoria da conspiração, todas as situações elas são filmadas ou são feitas montagens para que a gente acredite que realmente tenha sido lançado um foguete, lançado um satélite, levado um ser humano para a Estação Espacial Internacional e coisas desse tipo. É um ponto que, primeiro, como toda boa teoria da conspiração, questiona o status quo científico, né, se questiona aquilo que está sendo colocado pela ciência e não dá nenhuma explicação. A explicação basicamente é assim, é montagem. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, é uma instalação no meio dos Estados Unidos, secreta, com uma Área 51, tá? Aonde que é feito todo aquele tipo de filmagem e é mandado para todas as redes de TV para mostrar aquilo. Pontos brilhando no céu, tá? Não são da Terra, não são terrestres. Eles são extraterrestres, mas também não vão entrar. Segundo, a gente não consegue ver a curvatura. Tá? Tem vários vídeos rolando no YouTube do pessoal que leva de terraplanistas que levam câmeras para dentro dos aviões e tentam provar e mostram com isso que não dá para ver a curvatura da Terra. A gente vai ver o horizonte e o horizonte é o máximo que a gente vai conseguir enxergar por causa da limitação da luz. Tá? Mas diz exatamente isso, não consegue ver a curvatura. E a geometria nos diz o seguinte, tá? Que se tu for muito pequeno comparado com a circunferência, vamos pensar o seguinte, tá? Vocês possivelmente, não sei se é o caso, né, estão me assistindo, se não estão no celular, se estão no notebook, botaram o notebook em cima de uma mesa. Essa mesa é plana, pelo menos eu acredito que seja, tá? Essa mesa é plana, mesmo a gente sabendo que ela está sob uma superfície esférica, que é o planeta. Por quê? Porque localmente, em distâncias muito pequenas, a ideia de trabalhar com planos ela é viável, porque a curvatura é muito pequena e não tem por que considerá-la. Isso é chamado de hipótese de Gauss, que o pessoal da relatividade geral utiliza. A gente não sente a Terra girando, obviamente, porque a gente gira junto com ela. Tá? Aí, nas aventuras do Barão de Munchausen, lá ele fala, por exemplo, se a Terra gira, então a gente pode viajar de um país ao outro sem gastar nenhum combustível, simplesmente subindo com um balão reto e esperando a Terra girar embaixo da gente, como se a gente ficasse parado lá. A gente não sente a Terra girando porque a gente gira junto com ela. Tá? Mesmo argumento da curvatura está com a água, o famoso menisco. Né? A água dos copos, dos rios e das piscinas é plana, a água não é abaulada. Se vocês olharem bem, encherem um copo com água até a borda, vão ver que ela fica abaulada, mas não vamos entrar nessa situação. O argumento é, se essas situações pequenas a gente vê que é plana, por que a Terra seria curvada? Por que a água na Terra seria curvada? Então, tem esse argumento que é semelhante ao da curvatura. Outra situação é a seguinte, se a Terra é esférica, por que um voo entre o Chile e a Austrália, por exemplo, ele tem que ser um voo para leste e não um voo para sul? Essa é a grande questão. Tá? Por que não passa por cima da Antártida? Tá? Por que não passa por cima da Antártida? Porque, como as cidades estão próximas da borda, os voos eles não conseguem fazer esse cruzamento. Ninguém se dá conta, por exemplo, de que não existem voos nesse sentido, né, entre essas cidades, não existem muitos voos entre essas cidades, os voos são para leste, justamente porque a demanda de passageiros é bem menor que no hemisfério norte. Até eu estava lendo lá, tem muito mais gente que viaja dos Estados Unidos para a Europa do que do Chile para a África do Sul, por exemplo, ou do Chile para a Austrália.
Tá? Então não tem muita dessa lógica que é falada ali. E basicamente o outro argumento assim, por que tem isso? A Antártida é a borda do mundo e ninguém pode investigar isso simplesmente porque as agências que falam de teorias de conspiração, a CIA, a NASA, elas não autorizam nenhum tipo de viagem. Ninguém leva em conta, por exemplo, que para tu alcançar o polo sul, né, o ponto mais, o ponto de central de latitude e longitude zero da Terra, sul, na latitude 90 e longitude zero, sul, tá? Tu precisa andar uma quantidade muito grande de gelo extremamente caro para fazer, fora que a possibilidade de morrer é muito grande, tá? E o problema, assim, as tempestades em cima da Antártida, por conta do gelo, nevasca, desse tipo, tornam praticamente inviável que um avião passe por aí, tá? E o mais legal diz assim, o argumento a respeito das estações, né? Qual a ideia das estações? As estações são uma consequência do distanciamento do Sol em relação à Terra, já muda um pouquinho daquele modelagem, que ele vai se distanciando levemente em determinadas épocas do ano. Qual o grande problema? Como o Sol ele faz a trajetória circular sobre todo o planeta durante o dia, segundo esse modelo, né? Teoricamente, em todo o planeta deveria ser a mesma estação durante o ano todo, no mesmo período. E vocês já devem ter visto, por exemplo, ou já devem ter percebido, que a gente está chegando no inverno no hemisfério norte e aqui estamos chegando no verão. Então, tem alguma situação nesse sentido para ser pensada. Bueno, gente, a minha ideia de falar hoje era apresentar um pouquinho desses argumentos e falar um pouquinho da evolução histórica, né? Até para que a gente para a gente poder se debruçar um pouquinho sobre esses argumentos científicos na próxima aula. Por quê? Porque agora começa aquela questão de como explicar isso fisicamente, como pensar nisso fisicamente, como debater, tá? Ou se vale a pena debater, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era basicamente apresentar um pouquinho, possível, isso tem muita coisa falando desse tema, fazer um resumão dessa teoria da conspiração e apresentar para vocês alguns pontos em que a gente já começa a pensar. Por exemplo, o que é gravidade, como é que ela afeta, quais são as implicações dela para o nosso modelo de Terra, todo esse tipo de coisa para ser falado e a gente vai começar a conversar na quarta-feira. Na quarta-feira também eu já vou lançar um daqueles, se vocês, vou ver se eu já ponho agora, junto com a gravação da aula, o, o livro do Robotan, para vocês se divertirem. Tá em inglês, assim, mas eu recomendo que vocês até tenham como gerar na internet tradução de PDF, para quem não está acostumado com inglês ainda, mas que tem ali, por exemplo, todas as provas que vão ser colocadas. Eu vou discutir um pouquinho dessas provas na próxima semana e vou deixar gravado algumas discussão dessas provas para o período que a gente vai ficar sem aulas aí. Bueno, gente, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Sei que depois do almoço dá sono, por isso que eu não vou ser muito longo. Fala, Miguel. Gravidade é uma invenção dos cientistas para justificar o modelo deles.
Cara, tu sabe como eles explicam, Mikael? Pode falar. Tu sabe como eles explicam esse papo da gravidez, do estojo cair? Pelo modelo do Aristóteles, que dizia que tem coisas pesadas cujo lugar natural é no chão. Ai, ai. Gente, então tá. Na quarta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais, aí vamos se aprofundar um pouquinho nesses argumentos científicos, né, pra gente até falar um pouquinho sobre a loucura que é falar de magnetismo nesse sentido, tá? Porque se vocês olharem eu assim, ó, eu vi o documentário no Netflix porque foi muito divertido mesmo, tá? Porque na verdade eles chegam no final à conclusão de que eles estão errados, se vocês olharem, né? Porque ele faz toda uma argumentação assim, diz, agora vamos usar o laser aqui e apontando de acordo com os cálculos dessa ideia de Terra esférica, eu vou precisar fazer uma mudança uma correção de tantos centímetros ou milímetros, se eu não me engano, assim, frações de polegada para baixo para passar dentro do sensor. E pelos nossos cálculos não precisa, vai ter a tal altura, ele vai bater no sensor certinho. E aí estão fazendo, e no final o cara simplesmente dá uma baixadinha no sensor, dá uma levantadinha no sensor, porque caiu a. caiu a. vai caindo a luz no caminho, acompanhando a curvatura, e acaba ali o documentário. Muito jóia, gente. Então, ler, por exemplo, os artigos do pessoal é muito divertido, muito instrutivo, assim, do ponto de vista de leitura, quase como ler gibi, tá? Nós estávamos falando na quarta passada do, dos super-heróis, eu achava que é absurdo. Gente, eles têm uma revista pseudocientífica, né, que diz que é ciência, e tem coisa que diz assim, pá, o super-homem voar não é tão absurdo agora, lendo esse artigo. Tá bueno então, gente. Obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Na quarta-feira a gente se encontra às 5h10 para dar mais uma conversadinha, beleza? E aí é a nossa última conversa presencial desse ano. Abraço, tchau, tchau, gente.